Eu sou a Naya. E eu sou o Thiago. E nós somos os Ponders. Você já parou para pensar que sem querer a gente pode estar ensinando nossos filhos a repetirem os mesmos erros financeiros que a gente cometeu? Pois é, Naya. A maioria dos pais quer o melhor para os filhos. Certamente, estabilidade, segurança, pensando no futuro, mas acaba ensinando o oposto do que realmente é construir a liberdade financeira. E hoje, nós, os Ponders, vamos falar sobre 3 erros que 90% dos pais cometem quando o assunto é dinheiro e criação dos filhos. E o pior, a gente comete esses erros achando que está ajudando. Mas calma, o vídeo de hoje vai abrir os nossos olhos e pode mudar o jeito com que você fala dinheiro em casa com seus filhos. Primeiro erro: ensinar que ter coisas é mais importante do que entender sobre o dinheiro. A gente vive numa cultura que valoriza o ter, o tênis novo, o celular do ano e a viagem para postar no Instagram. Mas no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki fala sobre a verdadeira educação financeira. Ela começa quando a gente entende entre a diferença entre ativos e passivos. Ativo é tudo que coloca dinheiro no nosso bolso. E passivo é tudo aquilo que sai dinheiro do nosso bolso. O problema é que muitos pais ensinam os filhos a comprarem passivos, achando que são conquistas. Filho, você merece um celular novo porque tirou boas notas na escola. Mas ninguém explica que aquele celular gera custo. Plano, manutenção, tempo e zero de retorno financeiro, a não ser que ele seja ensinado a usar o celular como um meio de trabalho, o que na idade de adolescentes e criança é muito pouco provável. Se a gente não ensina o valor do dinheiro e do trabalho, eles crescem achando que tudo é só gastar e que tudo vem de graça para eles, mas os pais estão se matando para custear tudo isso que eles querem. Então, em vez de só dar, ensine a criar. Mostre que é possível transformar um desejo em meta. Filho, você quer um celular novo? Que tal pensar numa forma de ajudar em casa, economizar parte da mesada, ou vender algo para conquistar alguma coisa ou investir melhor? Aqui em casa aconteceu exatamente isso. Os meninos queriam celulares e nós não demos para eles, mas ensinamos que eles poderiam vender roupas e comprar o seu próprio celular. Me encheu de orgulho um dia quando o líder da igreja veio falar com a gente, mostrando uma coisa que tinha acontecido com ele e o Kaleu. Quando o Kaleu foi até lá mostrar um celular que tinha comprado com seu próprio dinheiro depois de vender algumas roupas. Todo orgulhoso. Olha o que eu consegui comprar. Isso deixou a gente muito, muito, muito orgulhoso, pelo menos para mim. O celular dele nem de perto é o de ponta o melhor, mas é de fato o que ele aprendeu a conquistar com suas próprias coisas. Então vamos pro erro número 2. Proteger demais e impedir que o filho aprenda com os próprios erros. Ah, esse é clássico, Naya. Muitos pais querem evitar que os filhos sintam qualquer desconforto financeiro ou em qualquer outra área da vida. Ah, meu filho não pode passar por nada. Ele não pode sofrer. Mas o pai rico diz: o medo de perder é o que impede a maioria de vencer. Quando a gente resolve tudo por eles, tira a chance deles aprenderem por si mesmo. Um exemplo clássico que acontece na maioria dos pais é o filho gasta a mesada toda na primeira semana. O que é que a maioria dos pais fazem? Coitadinho do meu filho, toma mais um pouquinho, aprende mais essa semana, e sempre vai dando semana após semana. Apesar de que nós falamos sobre mesada, nós não concordamos aqui em casa de dar mesada. Mas nesse exemplo que o Thiago falou, o que o filho vai aprender com toda essa situação? Que sempre vai ter alguém para resolver os seus problemas, mas na vida real não é assim que acontece. Qual é uma boa postura para a gente, como pai, tomar? Deixa sentir o impacto. Deixa sentir o impacto da escolha. Ensina a planejar, dá a mesada e fala: essa é sua responsabilidade, gaste bem, senão você vai ter que esperar. E deixa ele esperar caso ele gaste mal. Melhor ainda se você ensinar ele a fazer dinheiro, no sentido de conquistar as coisas. E sabe o que acontece? Eles começam a pensar antes de gastar. É o começo da inteligência financeira e emocional. E é isso que faz diferença no futuro deles. E é isso que vai fazer diferença no futuro deles. Ô, Naya, lembra do Kaleu? Quando o Kaleu queria comprar um boneco do Homem-Aranha de todo jeito. Sim. Acho que o Kaleu tinha uns 9 ou 10 anos. Ele e o Andrew fizeram algumas
guirlandas para vender de Natal. Eles montaram as guirlandas e venderam para os vizinhos, enfim, para amigos. E depois que eles receberam o dinheiro, o Kaleo queria porque queria esse boneco de todo jeito. E esse boneco não durou mais do que uma semana, viu? Quebrou rapidão, braço pra lá, enfim. O Andrew preferiu guardar e investir. E um tempo depois, o Andrew já tinha muito mais dinheiro que o Kaleo. E ele viu e vivenciou isso, o Kaleo. E ele não gostou. Ficou bem mal de alguma forma, mas ele aprendeu. Ah, verdade. Ele aprendeu de verdade. Recentemente, bem agora, né, já uns anos depois, recentemente ele foi pro cinema com os amigos e viu como é bom ter poupado, economizado. Mas eu acho que isso deve ficar história para um outro vídeo aí. Erro número 3. Ensinar que o único caminho é estudar e arrumar um bom emprego. E esse erro aí é o mais bem intencionado do mundo. Sim, porque os nossos pais, os seus pais, diziam isso com amor, mas o mundo mudou. O pai rico mostra que trabalhar por dinheiro não é o mesmo que fazer o dinheiro trabalhar por você. E quando a gente só ensina, estuda menino para ter um bom emprego, a gente limita o pensamento dos filhos. Eles aprendem a depender do salário e não a criar renda, a fazer dinheiro. E por que não ensinar também a importância de empreender, de investir, de pensar em soluções? Mostre que o dinheiro é uma ferramenta e não um objetivo. Ensine sobre fluxo de caixa, sobre economizar, multiplicar e investir, mesmo que seja com troco da mesada ou um pequeno empreendimento, uma ideia, melhorar investimentos. E quando o filho cresce com essa mentalidade, ele entende que a liberdade financeira vem de educação e responsabilidade e não de sorte. Certamente as crianças devem viver como crianças, aprendendo no nível delas, e ninguém melhor do que vocês como pais para saber a dose certa disso. Mas se você não teve esse tipo de conversa na casa dos seus pais, tenha você com seus filhos. Mude os paradigmas. Faça acontecer. Outro dia, Nai estava conversando em uma entrevista com Charles Martins. Para quem não conhece, se você ler o livro do Flávio Augusto, o Charles Martins é o cara que comprou a WhatsApp, o negócio do Flávio Augusto lá atrás. Enfim, ele também tem alguns filhos. E ele falou para Naya o quanto os filhos são diferentes, o quanto tem que ter abordagens diferentes, o quanto os pais têm que entender a mentalidade de cada um deles. Mas cabe a cada pai estimular cada filho e seguir ajudando ele a alcançar o melhor potencial que ele tem. Aqui em casa, com os meninos, estamos ensinando constantemente que se eles querem algo, eles precisam conquistar. Então eles têm um pequeno empreendimento vendendo vestido, e isso tem feito um bem enorme para eles. Eles se desenvolveram financeiramente, desenvolveram a comunicação, criaram habilidades para falar em público, de terem percepção rápida, entre várias outras coisas boas que eles começaram a aprender. É notório a gente às vezes observar a diferença deles e dos amigos deles, né? O quanto os meninos estão crescendo e se desenvolvendo. E uma coisa que é importante do que a Naya está falando sobre esse desenvolvimento, mesmo que seus vizinhos, os amigos deles, não tenham esse tipo de conversa com os pais, faça você, seja você a diferença, porque às vezes encontramos oposição, as pessoas falam, você está forçando muito o seu filho, você está fazendo ele querer trabalhar. Sim, queremos dar essa mentalidade de diferença para os nossos filhos, para que eles sejam pessoas e criem um mundo melhor. Então vamos recapitular os 3 erros. Primeiro, ensinar a gastar sem entender o que é ativo e passivo. Segundo erro, proteger demais e não deixar aprender com o próprio erro. Terceiro erro, ensinar só a buscar emprego e não a gerar renda. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para mudar essa mentalidade financeira da família. Comece com conversas do dia a dia, fale de dinheiro com leveza, mostre exemplos e viva o que, talvez esse seja o mais importante, certo, Nai? E viva o que você está ensinando. E aí, qual desses erros você acha que você já cometeu ou ainda comete? Conta aqui para nós nos comentários que a gente quer saber, viu? Curte o vídeo, se inscreve no canal Ponder e compartilha com aquele pai ou com aquela mãe que precisa ouvir isso hoje. Porque quando a gente muda a mentalidade financeira da família, a gente muda gerações. Até logo. Tchau.